Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta sexta-feira, dia 3 de março de 2023, nós celebramos como santo do dia Santa Catarina Drexel. Ela foi fundadora das Irmãs do Santíssimo Sacramento e deu especial atenção para os índios e os negros nos Estados Unidos no século XIX. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desta santa. Santa Catarina Drexel foi religiosa, freira e fundadora desta ordem das Irmãs do Santíssimo Sacramento. Ela nasceu no ano de 1858 e faleceu no dia 3 de março de 1955. Ela nasceu na Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela era filha de um famoso banqueiro. Perdeu a mãe logo depois que nasceu, e assim foi criada por seu pai e por sua madrasta. A família de Catarina Drexel era rica e os bens que tinham eram partilhados com os mais necessitados. Ela aprendeu desde criança a ser generosa e a usar seus bens materiais para ajudar o próximo. O pai dela sustentava vários institutos católicos que cuidavam dos pobres. Sua madrasta ensinou Catarina e suas duas irmãs a praticarem a caridade desde bem pequenas. Portanto, elas receberam bom exemplo do seu pai e também da sua madrasta. Catarina, que foi educada na fé desde jovem, trilhou um caminho espiritual de forma a querer conhecer, amar e servir ao Senhor. Catarina, devido a esta sua atitude, ela se compadeceu da situação que os indígenas e os negros viviam no oeste americano. Então, sentiu no coração o desejo de ajudar. Decidida a fazer algo mais pelos necessitados, ela vai ao encontro do então Papa Leão XIII, a fim de pedir missionários para trabalhar com índios e negros, pois ela já os ajudava. Foi então que este sábio Papa sugeriu que ela mesma se tornasse uma missionária. Decidida a se entregar a Deus e assim servir aos mais pobres, Catarina, aos 32 anos, fez a sua primeira profissão religiosa, no ano de 1891, nas Irmãs da Misericórdia. Não conformada ainda com a sua entrega a Deus, depois ela fundou a Ordem das Irmãs do Santíssimo Sacramento, que foi aprovada por Roma no ano de 1913, e tinha a finalidade específica de anunciar o Evangelho e a vida eucarística entre os índios e os afro-americanos. Catarina e as Irmãs da Ordem do Santíssimo Sacramento cuidavam de um sistema de escolas católicas para índios e negros americanos em 13 estados. Por ajudar aqueles que não eram homens livres, ela sofreu perseguição, mas não desistiu. O Espírito Santo, certamente agindo na vida desta irmã, Santa Catarina Drexel, se antecipando àquilo que encontramos hoje em dia. A defesa das minorias, o politicamente correto, e esta irmã, numa época em que ainda não se falava disso, se preocupava verdadeiramente com os índios e com os negros. Certamente também com os brancos, os mulatos, os judeus, os árabes, como todo cristão deve fazer. Tamanho era o seu amor pelo Senhor, ela ensinou às Irmãs do Santíssimo Sacramento que era preciso amar a Eucaristia e olhar para todos os povos. Olhar para todos os povos, inclusive para os que sofriam discriminação racial. Assim, ela viveu a sua vida sempre preocupada com o amor a Deus e o amor ao próximo,
uma santa com vida interior, como todos os santos possuem. Catarina Drexel faleceu com 97 anos, no dia 3 de março de 1955, na Pensilvânia. Seus últimos 20 anos foram de vida centrada na meditação e na oração. Ela foi beatificada em 20 de novembro de 1988 por São João Paulo II e canonizada pelo mesmo Papa em 1º de outubro do ano 2000. Uma mulher rica financeiramente, mas com um espírito despojado de si mesma e até mesmo de toda a riqueza que possuía. Ela entendeu que os bens terrenos de nada valem se não estiverem ao serviço de Deus. Sua maior riqueza, sem dúvida, era o amor à Sagrada Eucaristia, a Nosso Senhor Jesus Cristo. A oração. Olhar para os que sofrem bem mais do que eu. Senhor, ajuda-me a fazer esse exercício de não parar no meu sofrimento do tempo presente, mas olhar ao meu lado e reconhecer que a humanidade sofre e com ela devo unir-me à cruz do Senhor. Assim seja. Santa Catarina Drexel, rogai por nós. Outros beatos e santos que a Igreja faz memória no dia 3 de março. Os santos Marinho, soldado, e Astério, senador, mártires durante a perseguição do imperador Galieno, em Cesareia da Palestina, ano 270, ou melhor, 260. Santos Emetério e Celedônio receberam a coroa do martírio por confessarem o nome de Cristo na Galécia, século IV. Santos Cleônico e Eutrópio, mártires na Turquia, século IV. São Ticiano, bispo na Itália, ano 526. São Vinvaleu, primeiro abade do mosteiro de Landévennec, na França, ano 533. Santa Artelaide, virgem na Itália, ano 570. Santo Anselmo, fundador e primeiro abade do mosteiro na Campânia, Itália, ano 803. Santa Cunegundes, na Alemanha, que depois da morte do esposo se retirou no claustro de Kaufungen para se entregar à vida monástica, tomando Cristo como sua herança, e ali morreu, anos 1033 a 1039. Santa Teresa Eustóquio, virgem, fundadora da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus na Itália, ano 1852. O beato Frederico, presbítero e depois abade do mosteiro premonstratense de Mariengard, na Holanda, ano 1175. Beato Pedro Jeremias, presbítero na Ordem dos Pregadores, se consagrou totalmente à obra da salvação das almas na Itália, ano 1452. O beato Jacobino de Canepati, religioso da Ordem dos Carmelitas, insigne pela sua vida de oração e penitência, Itália, 1508. Beatos Liberato Vaz, Samuel Marzorati e Miguel Pio Fasoli da Zerbo, presbíteros da Ordem dos Frades Menores e mártires na Etiópia, ano 1716. Beato Pedro Renato Rogue, presbítero da Congregação da Missão e mártir na França, 1796. E por fim o beato Inocêncio de Berzo, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na Lombardia, ano 1890. Santa Catarina Drexel e demais beatos e santos do dia 3 de março, rogai por nós.